Vamos falar agora da ordenação dos tópicos. Para isso, eu vou voltar para aquela disciplina anterior. Então, como eu faço para manipular a ordem desses tópicos aqui? Eu vou mostrar de duas maneiras. Uma maneira é naquele layout inicial apresentado no vídeo 1, que é o vídeo como as aulas são distribuídas no Moodle. Então lá eu disse que existe pelo menos dois layouts de apresentação do conteúdo aqui no Moodle. Por abas seria o segundo layout. O primeiro é uma única página com todo o conteúdo da disciplina. Então eu vou começar mostrando como alterar a ordem dos tópicos pelo aquele primeiro layout. Então, para isso, exatamente como fizemos no primeiro vídeo, vamos entrar na opção Editar configurações do item Administração e vamos para a seção Formato de curso e nessa primeira opção Formato, trocar para Formato Tópicos. Vamos salvar e voltar. Pronto. Aqui está tudo resumido numa única página. Então, eu estou com a opção de edição habilitado. Você observa porque aparece vários textos de link editar. E aqui é muito simples. Vamos supor que eu quisesse que esse tópico Illustrator 4 ficasse anterior ao Illustrator 3, eu simplesmente arrastaria esse tópico por esse elemento de Moodle que é uma cruz, parece uma cruz de Malta. Você clica e arrasta para a posição que você quer. E aqui uma dica, que quando você tem um item lá de baixo, vou descer aqui, você vai ver que essa página é bem comprida e ela contempla todo o conteúdo da disciplina. Então, eu posso pegar um item daqui de baixo e levar mais para cima, ou até lá para cima de tudo. Como eu posso fazer isso? Se eu clicar aqui e ficar arrastando, ele vai demorar muito tempo para chegar lá em cima, porque a página começa a rolar automaticamente e isso é um processo demorado. Minha dica é, você dá um zoom out na página. Como você faz isso? Você segura a tecla Ctrl e digita o sinal de menos, de negativo. Se o teu computador for Macintosh, você segura a tecla Command e também digita o sinal de menos. Então eu vou diminuir aqui o máximo que eu conseguir. Esse é o máximo. Então aí eu pego o item e vou arrastando para a posição que eu desejar. Não vou arrastar totalmente porque ainda vou usar esse layout para outras coisas, tá? Mas aí eu arrastaria aqui para cima. Ok? Vou dar um Ctrl 0, eu saio do zoom. E agora vou mostrar naquele layout de abas, que é um processo já bem diferente de como a gente faz nesse layout. Então vou voltar para a opção Editar configurações do item de menu Administração. Vou colocar na seção Formato de curso e vou trocar o formato de Formato Tópicos para Formato Tópico Único. E salvo essa modificação. Salvou. E aqui, como eu faço então a modificação? Bom, muito importante também está habilitado o modo de edição. Ele não pode estar desabilitado. Aqui, para eu fazer a modificação, então vamos supor que eu queira pegar esse tópico Photoshop 1 e levar ele para o início, antes de Illustrator 1. Como eu faço isso? Eu desço todo o conteúdo dessa página até esse texto de link que estará aqui, ó. Utilitários de edição de guias. Eu clico nele. Ele vai abrir uma espécie de um menu que contempla todos os tópicos existentes nessa disciplina. O tópico em questão, aquele aonde eu estou posicionado agora, que é o Photoshop 1, ele é o único, sem ser o tópico geral, que aparece em preto e sem a possibilidade de clique, sem link. Então aqui funciona da seguinte maneira. O Moodle vai entender que esse tópico vai ser movido. Ele pode ser movido para qualquer posição, menos na posição geral. Então como ele faz a movimentação? Se eu escolher um tópico acima da posição atual, ele colocará o tópico em questão acima do tópico onde eu cliquei. Então, por exemplo, se eu clicar em Illustrator 1, ele levará o tópico e todo o seu conteúdo de Photoshop 1 acima de Illustrator 1, entre Geral e Illustrator 1. Pronto.
e o Photoshop 1 entrou aqui à esquerda de Illustrator 1, porque a ordem crescente é da esquerda para a direita. Então ele entrou anterior ao Illustrator 1 e após o geral. Vou voltar à situação anterior, vou cortar o vídeo para o Photoshop voltar à posição onde estava anteriormente, para fazer uma alocação posterior. Então está aqui, Photoshop voltou para a posição onde estava, saiu do anterior ao Illustrator, e agora eu quero jogar ele para uma posição posterior, depois de trabalho substitutivo. Entrar nessa posição, antes de PF, será um trabalho final. Quero colocar ele exatamente nessa posição aqui. Então, nesse caso, se eu clicar num tópico posterior, por exemplo, se eu clicar em PF será um trabalho final, ele vai colocar o Photoshop posteriormente e não anteriormente. Então, para ele ficar na posição onde eu quero, eu tenho que clicar em trabalho substitutivo. Aí ele vai se encaixar nessa posição. Então vamos lá embaixo, clicar em utilitários e edição de guias. Está selecionado Photoshop 1, né? É o tópico atual, onde eu estou alocado. E aí eu vou posicionar ele entre trabalho substitutivo e PF. Como eu faço? Clico em trabalho substitutivo. Não posso clicar em PF, porque clicando em PF ele vai colocar o Photoshop 1 abaixo de PF. Para colocar entre os dois eu tenho que clicar em trabalho substitutivo. Cliquei e aqui veio o Photoshop 1 entre o trabalho substitutivo e a PF. Ok? Ainda dentro deste assunto, há a possibilidade de eu migrar um determinado item de conteúdo do tópico para outro tópico. E isso se dá da seguinte maneira. Vou clicar aqui em Photoshop 1 e vamos supor que eu queira pegar essa relação de imagenzinhas para download de um determinado trabalho que eu costumo dar aos alunos, que se chama Imagens para a Cesta de Frutas, e transferir para o tópico Illustrator 1. Vamos verificar aqui em Illustrator 1 que não existe essa lista de imagens. Só tem 2 itens contidos nesse tópico. São esses 2 itens aqui. Como eu faria essa transferência? Então, voltando para o Photoshop 1, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou descer todo o conteúdo desse tópico. De novo, eu vou clicar em utilitários de edição de guias. Vão aparecer aqui os tópicos, mas mais embaixo irão aparecer 2 textos de link aqui. Essa opção, ações de edição assíncronas, é o que permitirá fazer a migração de um determinado item de tópico para outro tópico. Ele dá uma mensagem aqui, ó. Utilize essa ação para mover recursos entre guias e tópicos. Ela apenas desativa as ações assíncronas na seção corrente e não é permanente. E vai ficar meio esquisita a tela, mas ele está falando que não afeta em nada isso. Então eu vou dar um clique aqui em desativar. E o que aconteceu? Surgiu esse íconezinho, que é um conjunto, um pequeno conjunto de 2 setas, uma virada para cima e outra para baixo. Então, no caso, eu quero pegar esse item desse tópico que se chama Imagens para a Cesta de Frutas e migrar ele. Como eu faço? Eu clico nesse íconezinho pertinente a esse item, clico, a tela vai se modificar, apareceu esses campos aqui, ó. Esses campos são campos que permitem eu realocar o item em questão que eu assinalei, que eu cliquei, para outra posição, só que eu continuo ainda no mesmo tópico. E a minha intenção é mandar para o Illustrator 1. Então eu clico agora no Illustrator 1 e eu vejo que aqui dentro também existem esses campos. E aqui basta eu escolher qual campo eu quero fazer a inserção. Então, se eu clicar nesse último campinho que apareceu, aquela listinha de imagens vai aparecer no final aqui. E eu vou dar um clique aqui. Olha. Então, o que eu observo? Ah, não apareceu. Não, não é verdade. É que eu continuo no Photoshop 1. Ele só fez a migração para cá, para o Illustrator 1. Se eu vier aqui no Illustrator 1, olha lá, ele trouxe o item para cá. Certo? E no próximo vídeo, veremos a inserção de tópicos.